Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos abrir na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9. E leremos, irmãos, a partir do versículo 15 até o 27. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, amados: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes do ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar-se, meus amados. Meus irmãos, nesta noite, aprove ao Senhor, o Espírito Santo, nos trazer uma palavra da Escritura Sagrada. E essa palavra está, meus amados irmãos, está aqui no capítulo 9. Do escrito do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amados, o apóstolo Paulo, ele foi o maior dos pregadores. É chamado pelos estudiosos como o príncipe dos pregadores. Paulo contribuiu de uma forma tremenda para o escrito sagrado. Dos 66 livros escritos e contidos na Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo ele contribuiu com 13 desses livros. E um desses 13 livros é exatamente a Epístola de Paulo aos Coríntios. Paulo, meus irmãos, que teve todas as dificuldades que um pregador poderia passar. Não nasceu nenhum homem de ventre materno maior do que Paulo. Não nasceu nenhum homem que pudesse contribuir de uma forma tão tremenda. Um homem que foi preso por diversas vezes. A maioria dos escritos de Paulo foi escrito de dentro da prisão. E ele, através dos seus discípulos, principalmente o discípulo Timóteo, que era o que mais estava ali perto de Paulo. E Timóteo foi por diversas vezes utilizado por Paulo para levar
àquelas igrejas fundadas por Paulo, né? As epístolas. Paulo não podendo ir de forma pessoal, de forma material, até aquelas cidades, né, onde foi fundada aquelas igrejas, ele enviava as cartas. Ele enviava para os aconselhamentos, para as admoestações, para as correções. Paulo estava o tempo todo, irmãos, preocupado com aqueles novos irmãos que ingressavam no caminho da fé. Paulo, através deste exemplo, ele nos ensina nesta noite que não basta pregarmos a palavra, não basta pregar a Escritura Sagrada, é preciso que nós possamos manter o acompanhamento desses neófitos, ou seja, dos novos na fé. É preciso o acompanhamento, é preciso intercessões em orações para com estes novos irmãos, é preciso um acompanhamento. E Paulo ele vai aqui escrever esse capítulo de número 9 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai escrever a estes irmãos e ele vai discorrer a respeito dos direitos que ele próprio tem como apóstolo, como pregador da palavra. Mas ele vai aqui explicar aos Coríntios, iniciando no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então Paulo está aqui explicando, está aqui mostrando para os irmãos, né, da igreja de Corinto, que apesar de ele, como ministro da palavra, como obreiro da obra santa, ele está aqui explicando que ele não se prevaleceu do direito, que a própria Escritura nos ensina a respeito de que aquele que vive da obra, ele precisa ser mantido na obra. Tá? Então ele está aqui dizendo que, apesar de ter o direito a essa manutenção da igreja, Paulo, irmãos, ele fazia as suas viagens missionárias, mas Paulo tinha uma igreja a qual ele se apresentava como membro dela, e era a igreja de Jerusalém. A igreja mãe do apóstolo Paulo era a igreja de Jerusalém. Então ele está aqui explicando que, apesar de ter o direito pela contribuição dos irmãos, ele não se prevalecia desse direito. Ele vai dizer no versículo 16, ele vai dizer: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E dessa noite, irmãos, se nós pudéssemos aqui escolher um tema para a pregação desta noite, o tema é: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, meus amados, Paulo vai nos alertar de uma forma tremenda nesse ensino desta noite. Ele vai nos mostrar. Aqui Paulo está explicando para nós o que estava no coração dele, o que deve estar no coração do obreiro. A obrigação, ou seja, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse oráculo, irmãos, o ai, ele é encontrado em diversas passagens da Escritura Sagrada. Dentre elas, essas passagens, nós vamos encontrar esse oráculo, que ele é um oráculo de maldição. O ai, vamos encontrar em diversas passagens. Dentre elas, Isaías no capítulo 6, quando o profeta Isaías, ao contemplar o trono de Deus, ao contemplar a glória de Deus, ele vai dizer: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Então ali o profeta Isaías estava proferindo um oráculo de maldição. Então ele está aqui, Paulo, assemelhando-se a Isaías, ele vai dizer: ai de mim. E nós podemos nos incluir nesse contexto. Poderíamos dizer: ai de nós, se não pregarmos o evangelho. Irmãos,
é uma missão inerente do crente, é uma missão inerente do cristão. Todos nós que conhecemos a verdade, que nós passamos a caminhar nesse caminho da verdade, que é Jesus, então nós temos o dever, nós temos a obrigação de pregarmos o evangelho. E Paulo vai alertar os coríntios, usando a própria pessoa dele, quando ele vai dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E ele vai dizer no versículo 17: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Se faço com amor, tenho galardão, porque há diversas formas do crente fazer a obra. A obra. E aqui Paulo ele vai dizer: se faço de livre vontade, ou seja, se faço a obra com amor, ele vai dizer: terei galardão. Irmãos, quando nós formos arrebatados ao céu, quando nós formos arrebatados para participarmos das bodas do Cordeiro, imediatamente após a subida desse plano terreno, nós iremos passar pelo tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo, irmãos? É aquele tribunal onde os salvos serão avaliados não mais para salvação, porque a salvação já foi obtida através do sacrifício de Cristo, mas os crentes passarão por uma avaliação. E essa avaliação chama-se o tribunal de Cristo, aonde cada um será premiado, será recompensado, conforme o que contribuíram com o reino de Deus. Sabemos que nem todos nós trabalhamos para o reino da mesma forma. Há pessoas que produzem muito pouco para o reino, mas há pessoas como Paulo, que foi o maior contribuinte para o reino de Deus. Tá? Então o galardão é diferente. E ele está dizendo: se faço por amor, se faço com alegria a obra, eu terei o meu galardão. Então, irmãos, Paulo está nos ensinando que devemos fazer a obra com amor. Mas se faço constrangido, então a responsabilidade de despenseiro. Então, devemos fazer a obra com amor, devemos fazer com alegria. Lembremos-nos do escrito sagrado, quando vai dizer, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos fazer a obra de qualquer forma, não podemos fazer com qualquer disposição do coração. Devemos sempre fazer a obra com alegria. Se vamos cantar, devemos cantar com alegria. Se vamos tocar um instrumento de corda, devemos fazê-lo com alegria. Se vamos pregar a palavra, devemos pregar com alegria. Se vamos em busca das almas perdidas, devemos fazer com alegria. Lembremos-nos de Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus o viu naquele sicômoro, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje à noite vou ter contigo em tua casa. E a palavra vai dizer que Zaqueu desceu depressa e desceu com alegria. A palavra faz esse registro de forma proposital, para nos mostrar que há maneiras e maneiras de fazer a obra. Existem maneiras que diferenciadas uma da outra. E o texto, e Paulo aqui vai corroborar exatamente com essa ênfase de fazer a obra com alegria. Não importa, irmãos, o cansaço, não importa a fadiga, não importa o que tivemos durante o dia de atividades. Adorar o Senhor é mistério para nós, é o nosso dever, mas nós não podemos fazer apenas como um dever. Devemos fazê-lo com alegria. Alegria, nós devemos fazer a obra, nós devemos adorar o Senhor, louvar o Senhor, tocar instrumento de corda, proclamar a palavra,
sempre no máximo da nossa disposição, porque nós aqui, irmãos, podemos nos lembrar e ressaltar nesse momento que o Senhor, ele é um Deus, o Todo-Poderoso, ele é onisciente e ele conhece, a palavra nos garante isso, ele conhece os desígnios do nosso coração, as intenções do nosso coração. Então ele sabe todas as coisas. Não adianta nós querermos simular para o Senhor, simular uma falsa alegria, uma falsa disposição do coração, porque o Senhor sonda os nossos corações. Então, antes mesmo que o pensamento seja formulado na nossa mente, o texto sagrado vai dizer que o Senhor Deus já sabe. Ele conhece a disposição do nosso coração, sabe quando estamos fazendo por amor à obra e quando nós estamos fazendo por obrigação. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, se faço com alegria ou se faço por constrangimento, tá? Ele vai dar essa diferenciação nessas formas de fazer a obra. Então, irmãos, sempre devemos fazer com alegria. Devemos nos lembrar daquele que nos mantém 24 horas por dia. Não nos falta nada, irmão. O salmista vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ali o salmista não está dizendo que não falta alguma coisa, mas ele está dizendo ali, irmãos, que de nada sentirei falta. Quando estamos com o Senhor, os problemas não são tão percebidos, né, por nós. O Senhor está levando conosco a carga, está nos ajudando a levar a carga, o peso de cada dia. Por isso o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, porque o Senhor está do nosso lado, nos ajudando a caminhar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, nós devemos sempre nos postar de uma forma a fazer a obra com alegria. E o Senhor sabe a diferenciação de quem faz a obra por amor e de quem está fazendo a obra sem alegria, sem o empenho necessário, mostrando a gratidão. O nosso Deus é um Deus que observa muito em nossos corações a nossa gratidão, se de fato somos gratos a Ele ou não. E é um sentimento dos mais importantes que o crente deve ter na sua alma, é o sentimento da gratidão. E Paulo vai continuar dizendo para nós, né? O versículo 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então Paulo vai mostrar que nós devemos sempre ter uma estratégia. Devemos ter uma estratégia, porque o alvo do crente é ganhar almas. Lembremos da mulher samaritana, quando ela reconheceu e aceitou que Jesus era o Filho de Deus. Quando ela entendeu, aceitou, imediatamente ela foi para a cidade de Samaria e foi dizer que ela teve um encontro com Jesus. A primeira preocupação da mulher samaritana não foi voltar à sua casa, não foi pegar aquele cântaro cheio d'água, o qual ela foi buscar lá na fonte, lá no poço de Jacó. Não, irmãos. A mulher samaritana tinha uma preocupação proeminente, uma preocupação número 1 no pensamento dela, levar a boa notícia, levar a boa nova àqueles irmãos, aqueles compatriotas dela de Samaria. Então deve ser a preocupação do crente levar esta palavra para ganhar o maior número de almas. Sabemos que ganhar almas, isso não interfere na nossa salvação. Ela é um fruto da nossa salvação. Ganhar almas que estavam se perdendo, sendo lançadas no inferno, é um sinal do novo convertido. Por isso, irmão, não podemos deixar esse primeiro amor. Quando nós nos convertemos, o sentimento primeiro foi de ganhar almas, ganhar pessoas para Jesus. E esse amor, esse primeiro amor, o próprio Senhor Jesus vai cobrar, ele vai ordenar João, ao escrever o Apocalipse, ele vai dizer, João, escreve à igreja de Éfeso.
e diz que eu tenho algo contra a igreja de Éfeso. E o algo que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso é que aqueles irmãos haviam abandonado o primeiro amor. Aqueles irmãos já não tinham mais o primeiro amor pela obra. E nós devemos ter muito cuidado, porque nós não podemos diminuir o nosso interesse, o nosso amor por essas pessoas, por essa causa do evangelismo, de trazer pessoas para Jesus, pessoas para serem salvas por Jesus. E aqui Paulo vai mostrar a sua estratégia, de acordo com a situação que ele estava, porque o intuito de Paulo era ganhar o maior número possível de almas. Deve ser a nossa principal preocupação, ganhar almas. E ganhar almas, irmãos, não tem um momento pré-estabelecido. O próprio Paulo, ao falar, ao escrever para Timóteo, seu discípulo, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, prega a palavra, Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então não há um momento que seja menos ou mais apropriado. Devemos pregar a palavra e devemos ter a estratégia. Paulo vai seguir nos ensinando. Ele vai dizer no versículo 20: procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Irmãos, aqui Paulo vai nos trazer um maravilhoso ensinamento. E o que nós aprendemos aqui, a partir do versículo 20, é que devemos ter uma estratégia adequada, claro, que debaixo da Escritura. Não podemos criar metodologias próprias, não podemos usar meios da nossa própria mente, do nosso próprio entendimento. Tudo deve estar debaixo das Escrituras, debaixo da vontade do Senhor. Mas Paulo vai dizer que ele não se prendia a doutrinas. Há muitas pessoas, irmãos, que usam estratégias assim não bíblicas, não escriturísticas. Às vezes vão conversar, vão falar sobre a Escritura e vão abordar pontos divergentes. Não é conveniente, quando nós queremos ganhar almas para Jesus, que nós abordemos temas controversos, temas que vai criar um impacto inicial muito grande com aquela pessoa a qual nós queremos ganhar para Jesus. Então, nós não podemos usar como atrativo, como atrair a atenção daquela pessoa, pontos divergentes. Se você vai falar com membros de outras religiões, ou membros de seitas, nós devemos ter muito cuidado para não afugentá-los no primeiro contato nosso. Então nós temos que ter, debaixo da orientação do Espírito Santo, a estratégia certa, a estratégia correta. Vamos falar daquele ponto de convergência. Devemos falar da boa nova, que Jesus veio e que Jesus morreu na cruz, se sacrificou, entregou a sua própria vida para salvar o pecador. Então a nossa estratégia é pregar Jesus, é falar de Jesus. Deixemos de lado os pontos doutrinários divergentes entre a nossa congregação e outras denominações religiosas. Então Paulo aqui está nos dando uma aula muitíssimo importante e valorosa para nós, que nós devemos enfatizar toda a nossa pregação. Devemos mobilizar toda a nossa atenção para mostrar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Certa vez Jesus, ele perguntou para os apóstolos, para os discípulos, quem eles acham, quem o povo acha que eu sou? Aí Pedro sempre era o mais afoito, era o que primeiro falava, o que primeiro respondia. E Pedro vai dizer: Senhor, eles dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem, Senhor, que tu és João Batista.
e outros dizem que o Senhor é um profeta. Imediatamente Jesus vai indagar de Pedro, disse: Pedro, e tu? O que tu dizes que eu sou? E Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus imediatamente vai dizer: não foi carne e nem sangue que tu revelou, não, e sim o meu Pai que está no céu. Então Pedro estava falando ali sob a inspiração, sob o ensinamento do próprio Deus e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós temos que focar, ter a estratégia correta para o nosso evangelismo. E ele vai dizer no versículo 21, Paulo vai dizer: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então Paulo continua enfatizando que a ênfase, o alvo, a tônica da pregação é Cristo. A pregação deve ser cristocêntrica. A nossa pregação, ela jamais pode ter como tema central o homem. A nossa pregação não pode ser antropocêntrica, aquela que o centro da pregação é o homem. É o que mais se vê, irmãos, nos tempos atuais. Pregações, pregadores pregando e a ênfase é o homem. Pregam aquilo que o homem quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar para conosco. Então, a nossa pregação deve ter uma característica básica e essencial e necessária: Cristo. A pregação deve ser sempre cristocêntrica. E Paulo ele vai seguir o seu ensinamento dizendo no versículo 23: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aqui ele vai demonstrar que Paulo, no versículo 23, ele vai demonstrar todo o seu amor por Cristo, todo o seu amor por Jesus. Ele vai dizer: tudo faço por causa do evangelho, tudo faço. É o alvo é Cristo. É tanto, irmãos, que a palavra pecado, ela vem do grego hamartia. O que quer dizer na língua grega? Hamartia quer dizer errar o alvo. O alvo sempre, irmãos, tem que ser Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o alvo da pregação, ele é o alvo do salvo, ele deve ser o alvo daquele que ainda não obteve a sua salvação. Então Jesus, ele é o centro, ele é o alvo, para que nós não possamos errar. Certa vez Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Em outras traduções vai dizer pecais por não conhecer as Escrituras. E o versículo 24 vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, nós temos uma promessa na palavra, que está contida na palavra de Deus, que são os galardões. Paulo aqui mais uma vez está enfatizando os galardões. Nós, crentes, devemos ter a alegria de produzir, de trabalhar pelo reino, de trazer almas para Jesus. E um fator, além do amor pela obra, além do amor por Jesus, além do amor pelas Escrituras, nós seremos, a palavra nos garante isso, seremos recompensados. Não que o façamos pela recompensa, mas é algo que Deus tem reservado. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse: eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas inexplicáveis, que não tem humanamente como explicar. Então Paulo viu coisas maravilhosas. Meus irmãos, nós temos que pregar este evangelho às pessoas. O que nos aguarda? O que aguarda os salvos? O que aguarda aqueles que estão sem a salvação?
e que passam para o estado de salvação, saindo do reino das trevas para o reino da luz. Então nós temos que mostrar para as pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos mostrar para estas pessoas que estão longe do caminho do Senhor a grandiosidade que é a salvação, a grandiosidade que é o reino de Deus. Irmãos, são coisas indescritíveis, maravilhosas. A carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 3, como nós poderemos negligenciar tão grande salvação? Como poderemos abdicar, negar, virar as costas, retroceder diante de tão grande recompensa? Irmãos, aqui Paulo está falando a respeito do reino dos céus. Nós hoje habitamos numa terra onde nós não somos naturais daqui. Nós somos como estrangeiros, vivendo numa terra estranha. E aqui, a cada dia, é uma batalha, é uma luta, é uma canseira. Nós obtemos o pão de cada dia derramando muito suor das nossas testas, à custa de muitos sacrifícios, sofrimento e dor. Nós estamos falando aqui de uma vida vindoura, de uma vida que está aí, ao nosso alcance. Basta uma decisão. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, que porta é essa, irmão? O coração, a sua alma, a sua mente. Se você abrir a sua porta, Jesus vai dizer, vai fazer uma promessa: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, vocês têm uma noção do que é viver com Jesus? Viver de uma forma num lugar que não há mais o pecado, que não há a dor, que a morte não mais existirá, a doença não vai mais existir, nós não teremos que batalhar tanto pelo pão de cada dia. Irmãos, é a vida eterna ao lado de Jesus. Então, irmãos, são coisas grandiosas que nos esperam no reino dos céus. Por isso, devemos mover todo o nosso coração, a nossa atenção, para nós termos a noção, o conhecimento de tais coisas, para que nós possamos ter a decisão correta, a decisão que nos levará até o reino dos céus. E essa decisão, irmãos, passa pela pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, irmãos. Não há outra possibilidade, nenhum outro caminho, não há nenhum ser humano que possa nos levar ao Pai, a não ser Jesus. E Paulo, ele vai seguir dizendo no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, os salvos, a incorruptível. Ele vai aqui dizer, irmãos, muitas vezes o ser humano, ele faz esforços grandiosos para obter uma medalha, obter um troféu, obter algo material, algo perecível, algo que não nos acompanhará para a vida eterna. Mas ele vai dizer que nós, os crentes, nós devemos buscar a coroa incorruptível. Há no reino dos céus uma coroa para cada nós. Nós teremos uma coroa, nós teremos uma pedra, um novo nome, e vai ser escrito numa pedra o nosso novo nome, como habitante do reino eterno, do reino da luz, o reino do nosso Deus Todo-Poderoso, o reino de Jesus. Então nós devemos buscar essa coroa incorruptível, que a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Então é essa coroa, é esse galardão que nós devemos buscar. Vai dizer no versículo 26, Paulo: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então Paulo, mais uma vez, ele vai aqui ratificar, ele vai confirmar
que nós devemos ter estratégia. Devemos ter estratégia. O nosso Deus é um Deus que ele preza pela ordem. Ele preza pela decência. Paulo, quando vai falar da vestimenta das mulheres, ele vai dizer que se vistam com decência e modéstia, que se vistam de forma digna diante do Senhor. Então, nosso Deus é um Deus perfeito, aonde ele é a própria perfeição, ele é a própria santidade. Então, nós devemos ter estratégia para trabalhar nesse reino. Devemos estar sempre alicerçados na rocha que é Jesus. Devemos sempre estar embasados na palavra. Devemos ter na palavra a nossa bússola, a nossa meta, a forma como nós devemos nos comportar no reino da luz. No reino da luz. Então, nós devemos ter estratégia, devemos ter meta. E não podemos desperdiçar as nossas energias. Nós devemos ser estrategistas, devemos estar sempre buscando do Senhor a sabedoria. Eu mudei muito, irmãos, a minha forma de orar. E tenho procurado, à luz do Espírito Santo, aprender mais com o Espírito Santo. E uma ênfase que tem sido dada nas minhas orações, eu tenho pedido sabedoria ao Senhor. O Senhor Deus é o dono da sabedoria, ele é a própria sabedoria. Tanto que Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para o Senhor. Ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido o mundo todo para o dono do mundo, mas ele pediu apenas uma coisa, sabedoria. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. E as demais coisas foram acrescentadas de forma tremenda na vida de Salomão. O próprio texto sagrado vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sabedoria de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos, e a minha oração, a ênfase é: Senhor, me dê a sabedoria do Senhor. Mas peço também a graça de Jesus, mas também peço também a unção. Devemos ter, irmãos, a unção do Espírito Santo. Nós não podemos sobreviver ou caminhar nessa caminhada tão dura sem a unção do Espírito Santo. Jesus, contando a parábola das 10 virgens, ele vai dizer que dessas 10, 5 eram prudentes, 5 tinham azeite, 5 tinham a unção, 5 tinham o azeite, o óleo, simbolizando a pessoa do Espírito Santo. Mas Jesus vai dizer que nessa mesma parábola que haviam 5 nécias, 5 sem responsabilidade, e essas 5 nécias não possuíam a unção, elas não tinham óleo nas lamparinas, elas não tinham azeite, estava vazia as suas lamparinas, e elas não tinham nem sequer a reserva do azeite, enquanto as 5 prudentes, além de ter o azeite, a unção do Espírito Santo, tinham de reserva. Irmãos, nós devemos ser crentes com unção de reserva. Não devemos ter uma quantidade que não seja suficiente. Devemos sempre ter uma reserva. Devemos sempre estar pedindo ao Espírito Santo a unção. Nós não podemos nos mover sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo. Nada será produzido no reino de Deus sem a unção, sem o selo, sem o carimbo, sem o óleo do Espírito Santo. Nós temos, irmãos, a total dependência do Espírito Santo. Seja o que fizermos, seja o que fizermos, devemos fazê-lo debaixo da unção do Espírito Santo. Irmãos, não faço nada nas vossas vidas, não faço nada na obra do Senhor sem ter o Espírito Santo. Jesus, ensinando aos discípulos, depois da sua ressurreição, já estava dando ali os últimos conselhos, as últimas orientações aos seus discípulos. E Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos, até que do alto desça o Espírito Santo, a unção e o óleo. Jesus ali estava nos falando claramente que sem a unção não saiamos de Jerusalém. Jerusalém aqui simbolizando a nossa casa, simbolizando a nossa própria cidade. Não saiamos de Jerusalém sem o azeite. Há muitos crentes fazendo campanhas de evangelismo, estão tentando trabalhar no reino sem receber a unção.
Por isso, são campanhas, são evangelismo, são pregações sem nenhum resultado. Não há nenhum convertido, não há nenhuma alma se entregando para Jesus, porque os crentes não obedecem mais à ordem de Jesus. Não saiam de Jerusalém, não saiam sem que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Jesus está nos dizendo da nossa total dependência do Espírito Santo. Tudo que fizermos tem que ser debaixo, com a unção do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Paulo, ele vai aqui finalizar o seu escrito no capítulo 9, dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui Paulo está, irmãos, chamando a nossa atenção que nós devemos estar em vigilância, devemos estar o tempo todo vigiando para que não venhamos a cair. O próprio Paulo, no capítulo 10, versículo 12, vai dizer: aquele, pois, que está de pé, veja que não caia. Em outras traduções, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, Paulo está nos dando aqui um alerta, um tremendo alerta para nós que estamos trabalhando na obra. Vigiar. A palavra vai dizer: vigiai e orai incessantemente, 24 horas por dia. Vigilância. Se Paulo recomenda isso, se a Escritura recomenda isso, o que nós aprendemos nesta noite? Que há o perigo da queda. Há o perigo da queda. Então Paulo vai alertar tremendamente aquele que está de pé: cuide para que não caia. Nós devemos estar, irmãos, alicerçados da palavra. Devemos estar examinai, pois, as Escrituras, é o que o Escrito nos diz, porque julgaste ter nelas a vida eterna. A vida eterna está na palavra, está no Escrito Sagrado, e a palavra é Jesus. A palavra é Jesus, a palavra é o Verbo. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo de Deus, ele é a palavra, e ela está aqui para nos orientar. Por isso nós devemos examiná-la dia e noite. Então, irmãos, que este texto, esse escrito do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensine nesta noite, e o quanto devemos trabalhar e produzir para o reino. Lembremos-nos do que Paulo afirmou: ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Irmãos, que nesta noite nós sejamos imensamente abençoados, que a nossa mente, que o Espírito Santo prepare a nossa mente, o nosso coração, para que esse ensinamento encontre em nós um coração preparado, um solo preparado, para que nós possamos ser produtivo no reino de Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos abençoe nesta noite ricamente, e que nós possamos, a partir deste ensinamento, sermos produtivos verdadeiramente, porque a seara é grande. A palavra vai dizer: os campos já branquejam, os cachos já estão prontos para a colheita, e nós precisamos ir. Lembremos-nos, para finalizar, do que Jesus nos ensinou em Mateus 28, tá? O ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.